Orixá Rosiane, não querendo lhe interromper, porque eu sei que tu tem muito para falar. Eu sei que a senhora trouxe um presentinho para o Márcio, isso que se torne hábito. A senhora pode fazer a entrega desse presente e falar um pouquinho desse livro da senhora para a gente. Eu trouxe esse livro. Esse livro foi o terceiro livro que eu lancei, que é o... Ai, meu Deus, tá onde? É aqui, tá. Que é o Pra Pensar Diferente. Esse é meu terceiro livro. O primeiro foi o Nós do Brasil. O segundo foi a minha dissertação de mestrado. Eu levo aqui mais pra frente aqui. Aí ele é um livro paradidático. Eu só não sei se vai pro Márcio, tá? Mas calma aí. Tá joga pra essa eu trouxe para aqui. vocês, eu trouxe aqui pro programa. Depois ela vai falar isso. Pode ficar com vocês aí. E eu trouxe um também para a Suami, pro terreiro de Suami, porque eu acho legal a gente, né, para dar para ela. E esse é o terceiro livro. Eu tô esse ano lançando, eu tô indo, aí depois desse teve a minha tese de doutorado, que é uma parte da tese, na verdade, que chama-se A Luta por um Modo de Vida, o enfrentamento ao racismo religioso no Brasil, que tem download gratuito. Fiz questão de ter download gratuito, porque eu recebi bolsa para poder fazer a minha tese. Eu recebi bolsa da CAPES para poder estudar. Eu recebi bolsa durante 4 anos. Ou seja, é importante a informação chegar, não é o dinheiro. Exatamente. Então, essa parte a parte da tese que dava para ser publicada, que tinha condição, né? São quase 300 páginas desse livro, mas ele está com download gratuito na Eduf. Eu acho que vocês têm o link aí pode colocar à disposição, porque é exatamente como os terreiros no Brasil, né? Eu pesquisei sobre a violência, a criminalidade violenta contra os terreiros no Brasil, ou seja, os assassinatos de pais e mães de santo de norte a sul do país, e de como isso tem sido aumentado de acordo com o surgimento dos traficantes e dos milicianos de Jesus. Rio de Janeiro está terrível. Eu sei. Terrível. Enfim, e isso está disponível, onde também eu faço uma discussão entre o que é o deslocamento das relações étnico-raciais no Brasil com o surgimento das igrejas supremacistas, né, que Márcio chamava de igreja eletrônica lá em 2008, né, Márcio? No início de 2008, e que eu trato como igrejas supremacistas, que são igrejas que querem nos exterminar. Eu estou doido para saber quais são as cadeiras que a senhora ocupa, mas eu não posso deixar de saber como a senhora chegou até lá, um pouquinho da sua infância, como chegou no terreiro, como chegou na faculdade, como se tornou Yalorixá e posteriormente doutora. Fala um pouquinho para ti, não nega isso para o público, não. Bom, gente, eu não cheguei no terreiro, eu acho que quando eu cheguei no AIE, eu cheguei no terreiro, né? Porque eu sou neta carnal de seu Hélio de Monte Alegre. Eu sou de família paterna, né? Eu venho de uma família de curadores. Minha família é de Mairi, no interior da Bahia, são 5 horas de Salvador, onde o meu avô paterno tem uma casa de cura, eu acho que já está fazendo seus 90 anos, porque vovô morreu com 90 anos em 2010, e a casa continua com a segunda esposa de meu avô e o filho dele, o tio Claudinho, que é o filho mais novo, né? Meu pai iniciado, os filhos iniciados, né? Por parte de mãe, eu venho do candomblé, né? Eu sou bisneta de seu Arthur Salles, que era um tata de Inquice, né? Que era tapeto de Inquice. Tem um pezinho lá na Angola. Em tese, exatamente. Dá para dançar no Zenzo. Isso. Então, assim, onde minha avó, né, era todos os filhos, inclusive minha avó casou com meu avô na macumba, foi um casamento, então nasce minha mãe. Só que minha mãe foi criada pela família do meu avô materno, meu avô, o pai dela, né? Ela não foi criada pela família da mãe dela. E ela, nesse sentido, acabou não se iniciando. A mãe da minha mãe morreu muito jovem, minha mãe tinha 8 meses de nascida, e a minha mãe era uma mulher preta criada numa família de brancos. E eu passei muitos anos da minha vida ouvindo que eu precisava clarear a família, e que terreiro era coisa de preto.
e a minha mãe, que era uma mulher negra, da sua cor, um pouco da sua cor. Ela tinha qualquer cor. Ela era mulata, marrom bombom. Ela era. Eu escutei muito isso. Você é um moreno jambo lindo. Não, morena jambo, exatamente. É muito convencedor. Fala um pretinho charmoso, pretinho charmoso. E aí, isso é a única coisa que estraga o podcast. E aí, quando eu nasci, meu avô pediu, né? Meu avô paterno disse à minha mãe, me batizar no Rio, porque tem toda uma questão. Olha, essa menina tem estrela para fazer santo. Ela precisa ir lá para o pai de santo, que meu avô era feito de santo. É seu Bertolino, lá de dentro. Enfim. E a minha mãe falou, não, Deus me livre, minha filha, não quero isso para minha filha, não. E os anos passaram, né? Eu fiz santo, eu já era mãe dos meus filhos mais velhos, e fiz santo por uma promessa. Eu tinha me separado do meu primeiro marido, do pai dos meus filhos, e nesse meio tempo eu conheci uma senhora, que era Eked, e ela me levou até meu pai de santo e disse, olha, tem que jogar essa moça aqui, tem uns negócios aqui que ela tem. E aí meu pai de santo, seu Jorge do Oxóssi, jogou para mim e falou, nossa, essa menina tem um Exu, é um Exu muito velho, é seu Mangueira. Esse Exu não tem, a gente quase não tem mais notícia dele, mas esse é um Exu de família, o Exu que acompanha ela. E vamos fazer um negócio para acalmar essas entidades e tal, para ela ter caminho. Aí, sabendo disso, um dia eu tinha separado do pai dos meus filhos mais velhos, estava morando na minha mãe, numa situação muito delicada, muito difícil. E aí tinha uma mangueira no quintal da mamãe. Aí eu falei, quer saber do negócio? Eu vou falar com esse Exu. Vou ali fazer uma macumbinha. Eu vou ali, peguei uma vela, eu lembro até hoje, peguei uma vela, peguei uma garrafa de cerveja, botei no pé da mangueira e comecei a falar. E falei para ele, olha só, Mangueira, eu não lhe conheço, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu tenho 2 filhos para criar. Eu hoje trabalho num emprego que eu estou há 5 meses sem receber salário, porque era na Rádio Boquete Pinto, do governo do Estado, e o governo do Estado não nomeava gente. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um trabalho para sustentar meus filhos. E na hora que eu tiver isso, eu vou dar todos os direitos a Iemanjá e vou dar todos os direitos ao senhor. E 3 meses depois, eu era assessora da vice-governadora do Estado, da Benedita da Silva, nomeada no governo do Estado, como assessora DAS 8. 4 meses depois, eu estava entrando no meu apartamento próprio. E 6 meses depois, eu fui raspar santo. Tem gente que faz o santo, faz, joga esse santo fora. Eu não consigo entender. Isso é o Mangueira, é o homem da minha vida. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Tem pessoas que não conseguem entender que você pode ser uma Ialorixá, cultuar o orixá e cultuar o seu Exu, sua Pombogira, seu encantado, diferente. E isso é legal. E quem te deu foi quem? Seu Mangueira. Babá, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Para o Brasil, vieram cerca de 600 povos africanos. Só de povo banto, vieram mais de 300. De povo iorubá, faz a conta. Oiô, Ebá, Ijexá, são povos diferentes, apesar de serem povos que falam o idioma iorubá, mas o idioma iorubá, inclusive, se diferencia do norte e do sul. Mas tem nuances. Tem várias nuances. A cultura se modifica. O povo Fombê também veio uma variedade, foram mais de 600 povos que vieram. A gente não pode negar que, chegando aqui, os povos africanos, eles aprenderam a viver aqui com os povos originários, com os povos indígenas. Pagelâncias. Caboclos, né? Quem ensinou erva para os nossos ancestrais no Brasil foram os... Assim, a gente não precisa fazer muita ginástica para entender isso. Quando a gente está falando de orixá, quando a gente está falando de Ifá, quando a gente está falando de qualquer... Nós estamos falando de ancestralidade. Porque fazer santo na Nigéria é mole.
Porque você pega o santo do pai da pessoa, o santo da mãe da pessoa, e você não joga para saber qual é o santo da pessoa, você só joga para saber qual é o destino. Ainda porque é DNA. É DNA, é na família. E aqui no Brasil, para descobrir o DNA... Fazer santo no Brasil, gente, é uma ciência muito grande, porque você vai desconsiderar que nós, por exemplo, o senhor pode me dizer, Babá, os seus tataravós consanguíneos, quais são os povos que eles existiam? A gente não sabe se eles eram... se a gente não sabe se eles eram um povo, seu tataravô de Inquice e a sua tataravó de Vodum, ou então você não sabe me dizer se o seu tataravô era um homem de orixá e você nasceu através de um casamento que ele teve com uma mulher indígena, ou então com uma branca, ou ao contrário. Então, quando a gente está falando de ancestralidade na diáspora, nós estamos falando de algo altamente complexo, que teve que ter muita ciência, que tem que ter muita inteligência. Eu digo para as pessoas, gente, candomblé, terreiro é coisa para gente inteligente. Porque quem não é inteligente faz qualquer outra coisa, menos orixá. E assim, a gente precisa cultuar tudo isso, porque é tudo nosso. É o africano não cultua, mas a gente tem nem conhece, no DNA. Nem conhece. Porque não é... Porque a gente está falando de uma dimensão diaspórica. Nós estamos falando de uma ancestralidade que se constitui na diáspora. E, gente, eu acho que a gente precisa parar com essa história de africanizar o candomblé. Eu acho que as pessoas precisam entender que candomblé, que terreiro, o terreiro não está em Marte. As pessoas estão no Brasil atravessadas por todas as questões socioculturais, de discriminação, que está na sociedade. E a gente foi feito de urucum e outras coisas. E isso, inclusive, eu quero deixar aqui o meu registro do respeito e do afeto que vocês têm tratado os entrevistados. E eu vi a entrevista com a Baia Deusuíta, né? Eu vi um pouco da entrevista que vocês fizeram com o Ogé Aurélio, porque o que a gente vê hoje é um bando de gente, e normalmente de homem branco, que passa 3 dias para tomar um bori e querem vir ditar regra para um bando de mulher preta que teve que sustentar a família e sustentar os filhos das vizinhas e sustentou muitas comunidades, entendeu? Não venham fazer isso. Porque uma das coisas que eu fiquei mais sensibilizada é exatamente com o respeito, com o carinho e com a reverência, porque vocês são 3 babalaôs, né? E evidentemente que eu sou uma Ialorixá e eu demando reconhecê-los no sacerdócio e o babalaô tem que te reconhecer também. E no ofó e na sabedoria, porque quando cada um de nós tem algum problema, nós recorremos ao Orumilá. Aí esses meninos, e menino mesmo, os meninos brancos, mal educados, entendeu? Que nem cheiram a caru, porque não sabem o que é isso. Cheios de soberba. Cheios de soberba, porque nós consultamos o milagre, porque quando nós temos problemas, nós vamos a quem? Nós vamos aos nossos mais velhos. E os nossos mais velhos iam a quem? E vão a quem? Aí parece que Ifá e Orumilá chegaram no Brasil semana passada. E não foi. E aí vem esse monte de menino branco que não sabe o que é um pescoço de galinha, uma galinha, que não sabe enrolar uma caçá, que não sabe o que é arrastar um mocã, que não sabe o que é tomar um banho às 4 da manhã, que não sabe para que serve, nada disso, que nunca comeu de mão, que nunca deitou numa enim e dormiu num travesseiro de folha, para dizer para as minhas mais velhas o que elas devem fazer ou não fazer, ou pior, que elas são ignorantes. Isso é revoltante. Que elas são ignorantes. Gente,
Ignorância foi deixar que essas pessoas chegassem até aqui, porque o candomblé e os terreiros só chegaram até aqui pelas nossas abais e pelos nossos abais.